Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray e Dave Smith. E é um grande prazer estar com cada um de vocês aqui hoje. No programa passado eu declarei, possivelmente alguns não escutaram e por aí vai, mas no programa de hoje nós vamos orar para que crentes sejam batizados com o Espírito Santo. Senhoras e senhores, você não precisa estar em uma igreja para ser batizado com o Espírito. Você pode ser cheio do Espírito em qualquer lugar. Pessoas já foram cheias do Espírito pelo telefone, ligando e dizendo, eu quero o Espírito Santo, e o Senhor as encheu naquele momento. E Ele quer que você seja cheio. Quero que você entenda isso. Ouvimos muitas vezes sobre esperar para ser cheio, mas a Bíblia não ensina sobre isso. Quando Jesus falou sobre esperar, Ele estava falando até que o Espírito Santo viesse, e Ele ainda não tinha vindo naquela época, mas Ele viria em poucos dias, e Ele já está aqui agora. Glória a Deus por isso. E Ele quer te encher. E as pessoas, eles dizem assim, demorou 5 anos ou 10 anos. Não precisa demorar nem um instante, porque o que vamos te dizer foi o que o Senhor nos deu. E já vi milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo no mundo inteiro. Glória a Deus. Mas Ele quer que você seja cheio. Então, a única exigência para ser cheio é estar salvo, nascer de novo. E se você ainda não nasceu de novo, você pode nascer em alguns instantes e ser batizado com o Espírito Santo um instante depois. Amém. Foi assim com o apóstolo Paulo. Mas Ele quer que você seja cheio. Ele não quer que você tenha que esperar por dias, semanas ou anos. Ele quer que você seja cheio agora. E Jesus Cristo é quem te batiza com o Espírito Santo. João disse, Ele vai te batizar com o seu poder, com o Espírito. É o que Ele faz. E enquanto buscamos a Ele, daqui a alguns instantes, o Espírito de Deus vai fluir em seu coração e em sua vida. E se você nasceu de novo e quer ser cheio, você pode ser. Você vai sentir e ouvir uma língua, um idioma em seu coração que você ainda não conhece. Não vai ser inglês. Se você fala português, não vai ser português. Se você não fala português, pode ser que seja. Mas será o Espírito Santo te capacitando. Ele não vai falar por você, mas vai te capacitar. Você está entendendo? Ele vai te capacitar. E é só isso que Ele faz. Você é quem tem que falar. E você vai sentir em seu coração, em sua vida, em seu espírito. Você vai sentir, senhoras e senhores. Então comece a falar o que Ele te der. A língua que Ele te der. Comece a falar. E você pode dizer, mas aí eu vou estar falando. Sim, é você que queremos encher. Por favor, entenda isso. Ele quer que você seja cheio. E Ele vai fazer isso agora, se você acreditar. Agora vamos orar. E os irmãos aqui vão orar por você também. E não há porquê você pode dizer, existem algumas coisas em minha vida que não deveriam estar ali. Seja cheio do Espírito Santo e Ele vai te ajudar a se livrar dessas coisas. Certo. Só a incredulidade pode evitar que você não receba. Só a incredulidade. Porque se você acreditar e amar a Deus como creio que você ama, e você quiser ser cheio, em alguns instantes você será batizado com o Espírito Santo. E quero repetir o que falei há um instante atrás. O Espírito Santo vai capacitar você. É isso que Ele faz. Eu lembro que uma mulher chegou até mim em uma cruzada em Houston, no Texas, há anos atrás. Orávamos para que pessoas fossem cheias do Espírito e muitas tinham sido cheias. Tinha uma multidão ali de 10 ou 12 mil pessoas por aí.
E uma mulher veio até o púlpito e disse: irmão Swagger, estou muito desencorajada. E eu perguntei: por quê? E ela disse: eu queria tanto o Espírito Santo e não fui cheia. E eu perguntei: você sentiu o Espírito Santo te capacitando? Ou te dando uma língua que você nunca ouviu ou conhecia? Você sentiu isso? E ela disse: senti sim, eu tive até que morder a língua para não ficar falando. E eu disse: foi o Espírito Santo te dando a capacidade. Ele não faz mais do que isso, você é quem tem que falar. Ele quer que você seja cheio. Ele quer te batizar. Olha, não é algo que você tem que implorar, ele quer que seja seu. Agora vamos orar nesse momento e eu quero que você deixe o Espírito de Deus tocar o seu coração e a sua vida. E quero que você fale o que você ouvir em seu coração e em seu espírito. E ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Agora, abaixe a sua cabeça onde você está. Se você quiser, você pode levantar as mãos e louvar a Deus se quiser. Pai Celestial, obrigado por esse povo que está diante de nós agora. O Senhor conhece todo o coração e o Senhor sabe quem é essa pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, irmão Swagger. Eu quero o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero ser batizado com o Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Precisa sim, precisa sim. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus que agora o Senhor venha encher essa alma. O Senhor disse que nós, sendo ruins, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedem. Glória a Deus, em nome de Jesus. Agora, seja cheio do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito. Adore a Ele agora e aquilo que Ele te der, comece a falar. Abre a boca e fale. Glória a Deus. Comece a cantar, comece a bradar, comece a pregar, comece a falar. Glória ao nome de Jesus. Senhor, pedimos em teu nome, pois tu és quem batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A antiga canção diz: ele vai encher o seu coração até transbordar. O Senhor disse: traga os seus vasos, não traga poucos. Ele vai encher o seu vaso com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso é o nosso Jesus. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, para sempre será, me livrando do pecado para sempre. Maravilhoso é o Senhor e o Espírito Santo. Glória ao nome dele, glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Continue louvando o Senhor em línguas e eu creio que Ele encheu muitos de vocês, se você acreditou. Continue buscando a Ele e permita que Ele faça o que Ele quer fazer. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler algo da palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 4. Pode ler, Lauren. E estando com eles, fala do momento que ele subiu de volta para o Pai, provavelmente depois de encontrar as 500 pessoas. Determinou-lhes, note que não é uma sugestão, que não se ausentassem de Jerusalém, o lado do templo aonde o Espírito Santo viria, mas que esperassem a promessa do Pai. Falava do Espírito Santo que tinha sido prometido pelo Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Você também me ouviu dizer essas coisas, porque na verdade João batizou com água, simbolizando o melhor batismo que os cristãos podiam receber antes do dia do Pentecoste. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Falava do dia do Pentecoste que viria, ainda que Jesus não tenha usado esse termo nessa época. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo, parecia apresentar a última reunião antes da ascensão. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele depois responderia isso através do apóstolo Paulo e disse-lhes,
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Mestre está dizendo que os seguidores de Cristo não precisam saber dessa informação, mas devem trabalhar até que ele venha. Pode ler o versículo 8. Mas recebereis a virtude, poder para operar milagre, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Especificamente diz que esse poder é herdado e que o Espírito Santo é o único que entrega esse poder. E ser-me-eis testemunhas. Não quer dizer testemunhar para almas, mas de alguém se entregando por completo para Cristo, até o ponto de entregar sua vida. Sem o batismo com o Espírito Santo, a pessoa não pode conhecer a Jesus como deveria. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode ler o capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, a festa do Pentecoste, uma das 7 grandes festas que Deus escolheu e que Israel praticou anualmente, acontecia 52 dias depois da Páscoa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não no cenáculo, aonde estiveram antes, mas no templo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Demonstra a vinda do Espírito Santo em uma nova dimensão, tudo possível pela cruz. E encheu toda a casa, o templo, em que estavam assentados. Eles fizeram o que o Senhor tinha mandado. E glória a Deus, porque eles receberam o que o Senhor disse que eles iam receber. A festa de Pentecoste, uma das 7 grandes festas que Deus ordenou e era praticada por Israel anualmente, acontecia 50 dias depois da Páscoa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não no cenáculo aonde se encontravam antes, mas no templo. Alguns confundem, achando que eles estavam no cenáculo, mas não estavam. Provavelmente eles estavam na área dos gentios do templo. E porque haviam milhares de pessoas ali, não conseguiriam entrar no cenáculo. E eles ouviram eles falar e por aí vai. Pode continuar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Fala da vinda do Espírito Santo em uma nova dimensão possibilitada pela cruz. E encheu toda a casa, o templo, em que estavam assentados. Provavelmente estavam na corte dos gentios. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A única menção em todo o Novo Testamento do cumprimento da promessa de João, o batismo que Jesus traria, as quais pousaram sobre cada um deles, sobre todos que estavam ali, não só os 12 apóstolos, o número exato não sabemos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, não só os apóstolos. Por causa da cruz, agora o Espírito Santo pode vir para a vida de todos e habitar ali permanentemente. E começaram a falar em outras línguas. A evidência física inicial que alguém foi batizado com o Espírito previsto pelo profeta Isaías e por Cristo, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, dizendo que isso não foi iniciado por eles, mas que foi iniciado pelo Espírito. Como veremos, eram línguas faladas em algum lugar do mundo, mas não por quem falava. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Os judeus que tinham se espalhado por todo o mundo romano, e milhares deles vinham de todas as nações para celebrar a festa. E correndo aquela voz, multidões que estavam no templo viram o que aconteceu e começaram a dizer para outros. Ajuntou-se uma multidão. Como eu disse, não tinha como ser no cenáculo. Foram para lá antes disso acontecer, falando dos apóstolos, mas não nesse dia específico. O que estava acontecendo atraiu uma multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, esses judeus ouviram essas pessoas falando em várias línguas diferentes, línguas das nações aonde eles moravam, aonde quer que isso tenha sido, mostrando que não era uma invenção, como alguns gostam de dizer. E todos pasmavam e se maravilhavam, devido ao fato de falarem outras línguas, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, dizendo que o sotaque galileu era bem conhecido e peculiar. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
Mais uma vez provando que não era uma língua inventada ou algo que eles estavam apenas falando, mas era uma língua conhecida em algum lugar do mundo, mas não por aqueles que falavam. Pode ler o versículo 11, por favor. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Os versículos anteriores falam dos outros, não é? Pardos, medos, elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e diz que ouviram eles falando na língua deles as maravilhas de Deus. E alguém pode perguntar, falar em línguas serve para quê? Bem, olha, tudo que Deus dá é maravilhoso, e é em Isaías que diz que falar em línguas é algo que traz um refresco, um descanso, e o apóstolo Paulo conectou isso para sempre com a verdade de línguas em 1 Coríntios 14, porque ele cita em sua avaliação e em sua definição de línguas para o crente, certo? Então ele conecta a profecia de Isaías, com o fenômeno atual dos seus dias, que era falar em outras línguas. Então me responda aqui, falar em línguas, não é verdade que isso, na realidade, é o problema para a maioria das igrejas fundamentalistas e por aí vai? Eu estou certo ou não? Eu acho que é o entendimento do batismo com o Espírito Santo e a incredulidade. O que você quer dizer com isso? Línguas certamente podem ser um empecilho para outros, mas na crença batista básica e a palavra batismo do cristão no Espírito Santo, os batistas falam que é a salvação. Não falam que é uma segunda obra subsequente. E eles definem 2 Coríntios 12, 13 como batismo com o Espírito Santo. Eu não defino assim, porque em 1 Coríntios 12, 13 nós vemos que o Espírito nos batiza no corpo de Cristo mas eles chamam isso de batismo com o Espírito Santo. Então, a terminologia, primeiramente, é diferente nessas denominações. E eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é o momento quando homens e mulheres são regenerados. Em segundo lugar, a incredulidade, a teoria ou a teologia da cessação, que acredita que os dons e o poder de Deus não acontecem mais hoje em dia e que cessou ao fim do término do cânon bíblico. Eles dizem que isso parou em uma certa época. Sim, quando o cânon bíblico estava completo, e eles interpretam 1 Coríntios 13 de maneira errada e citam, porque ali fala que quando aquilo que é perfeito vier, que fala da vinda de Cristo, não da vinda do cânon. Você diz então que até antes do cânon bíblico estar completo, eles eram cheios do Espírito e falavam em outras línguas e no dia seguinte não podiam. Isso é tolice. Na realidade é isso que eles estão dizendo, mas o problema aqui é a incredulidade. Existe um problema com a terminologia, existe esse problema da terminologia em relação ao batismo com o Espírito Santo, mas na maioria dos casos é incredulidade. Eles não acreditam que Deus faz isso e aprendem que Deus não faz isso e estão ouvindo um ensino que diz que Deus não faz isso. E aí eles experienciam algo como o que fizemos hoje e talvez eles venham a reconsiderar. Mas acho que línguas se tornam um argumento. A maioria dos argumentos que eu ouvi são interpretações erradas das línguas para o corpo e de línguas para o indivíduo. O que estamos discutindo são línguas como dom para o indivíduo e não línguas como em 1 Coríntios 12. Então existe um grande problema em entender isso de acordo com a Bíblia. Você foi para um seminário que não era pentecostal. E o que é que eles pensavam sobre o batismo com o Espírito Santo? Eles não usavam muito esse termo porque não queriam se identificar com pentecostais. A frase batismo com o Espírito Santo. Mas quando você falava com eles, eles queriam algo mais profundo. Falavam muito sobre essa vida mais enraizada na palavra. E eu lembro do Dr. Roy Fish. Ele foi um ótimo professor e haviam outros no seminário lá e eles realmente acreditavam que havia uma obra adicional da graça depois da salvação.
mas eles não queriam se relacionar ou que fosse entendido como movimento pentecostal. Eles olhavam mais para o sentido do movimento nazareno e metodista. Então, eles encorajavam a oração e o arrependimento e buscar a Deus. E dentro do contexto disso, haviam sermãos e ênfases sobre a cruz naqueles dias, mas eles não queriam, como sabemos, estar conectados com falar em línguas de maneira alguma. Eles não queriam que aquilo fosse parte da igreja deles. Eles não queriam aquilo na igreja, mas eles também não queriam dom nenhum. Na realidade, eles queriam os dons de discernimento e coisas assim, mas não como a gente descreve os dons do Espírito. Eles não queriam milagres e outras coisas que sentimos ser parte do Evangelho. Você chegou a discutir sobre isso nas salas de aula? De vez em quando eles discutiam e sabiam que tinham pessoas que eram pentecostais ali. Era o que eu imaginava. E eles eram bondosos. Eu lembro que uma vez o Dr. Marsh, Deus o abençoe, ele disse para mim: Doni, olha, eu acredito que vocês, pentecostais, vão para o céu, se vocês não estiverem dependendo do seu entusiasmo. E eu disse: obrigado pelo elogio, Dr. Mark. A gente empolga mesmo. Mas eles sabiam o que eu pensava, pois fiquei lá muitos anos. E sabiam que eu acreditava muito no batismo com o Espírito Santo como uma segunda obra subsequente da graça. E eles acreditavam em mim. Antes de sair do seminário, eles vieram e perguntaram: você quer ser parte dos Batistas do Sul? Eu estava ali recebendo meu doutorado e disse: bem, vocês me deixam pregar sobre o batismo no Espírito Santo e orar em outras línguas? E eles disseram: não, os Batistas do Sul não vão deixar. E eu disse: o que vocês acham? É melhor você ficar onde está. Eu ouvi dizer que agora os Batistas do Sul reconhecem seus missionários em relação ao batismo com o Espírito Santo. Sim, eles não te removem da lista de missionários. E por vários anos eles faziam isso. Se fosse óbvio que você falava em línguas, você era removido da lista. Mas agora eles permitem. Muitos estavam sendo batizados com o Espírito Santo e eles tiveram que fazer algo que acho que foi positivo. Sinceramente, acho que existem muitos batistas do Sul que falam em línguas e tal, mas eles têm medo e não trazem isso para a igreja. É verdade. O nosso tempo acabou. Obrigado por estar conosco hoje. Oro para que o Senhor tenha feito algo por você e Ele fará algo por você todos os dias. Te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.